Bom, é muito bacana a gente poder estar aqui hoje falando sobre esse tema de liderança, porque é um tema que eu trabalho no meu dia a dia, né? Como coach executivo, atendo principalmente cargos de liderança, também nos programas que eu desenvolvo de liderança, a gente está em contato diariamente com os desafios, né? A gente diz com as dores e com as delícias de ser um líder. E quando a gente entrou nesse momento que nós estamos vivendo, nesse cenário, né, que nós estamos vivendo aí por conta de toda essa questão do Covid-19, enfim, a quarentena que estamos tendo que entrar nesse momento e todos os desafios que as empresas estão passando e que as pessoas estão vivenciando por conta de toda essa mudança que a gente foi obrigado a aceitar, né? Fomos colocados verdadeiramente no mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, que a gente tanto falava que já era uma realidade, a gente foi assim mergulhado de uma forma intensiva, né, em tudo isso. E todos os líderes então obrigados nesse momento a se deparar com questões que até então não tinham ainda tido a oportunidade de enfrentar, né, muito mais desafiados. E daí então eu até fazendo uma análise do que tem se falado, qual é o papel do líder neste momento, eu me remeteu muito ao que a gente trabalha como sendo a liderança coach, né? O que está se esperando dos líderes nesse momento de mudança, nesse momento em que a gente está passando por tantos desafios, está atrelado com o que a gente trabalha como sendo uma liderança coach. Então, você me perguntou, né, o que é uma liderança coach? Eu vou começar dizendo o que não é. Porque, vamos lá, vamos anotar o que não é, não é uma liderança coach. Não é o líder fazer um processo de coaching com seu subordinado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem alinhada, porque muitas vezes a gente entende que um líder coach é aquele líder que vai estabelecer um processo com começo, meio e fim com a pessoa da sua equipe, com as pessoas que estão ali junto com ele. E a ideia não é essa, né? Por mais que seja um líder que tenha uma formação em coach, que seja um coach profissional, a gente não entende que seja ideal que esse processo de coach-cliente, coach-coachee, como a gente chama o cliente de coaching, seja estabelecido diretamente pela liderança, porque existe uma série de conflitos ali que a gente pode entender que estariam envolvidos nessa relação. De interesse, né? De interesse, porque o líder tem lá seus objetivos com a sua equipe e daí vai ser coach profissional da sua equipe, não. Então, a liderança coach não é a gente estabelecer um processo de coaching junto à nossa equipe. Eu entendo que a liderança coach é um jeito de liderar, uma forma de conduzir a sua liderança que está baseada em algumas premissas, em alguns princípios que o coaching utiliza, o coach utiliza e o coaching tem como metodologia também, e que o líder pode, então, se apropriar no sentido de poder utilizar essas premissas também no seu exercício da liderança, e também uma forma do líder usar algumas ferramentas do coaching como suporte a seu estilo de gestão, né? Então, eu diria que a liderança coach é esse mix entre os princípios do coaching, que eu posso falar quais são, e também as ferramentas que o coaching utiliza, o líder poder lançar mão dessas duas possibilidades no seu exercício do dia a dia de gestão. Então, se a gente fosse pensar nesses princípios, né, o que eu entendo que são os principais princípios? Mas assim, o líder coach, ele tem que ter essa visão de futuro. Aonde que nós queremos chegar? Ser esse profissional que lança a luz assim, para onde que nós estamos indo, criar esse direcionamento. Hoje nós estamos falando desse momento de tantas incertezas, né? Que é tão difícil a gente dizer, ter a clareza de para onde estamos indo, mas de qualquer forma o líder ele tem que ser esse profissional que nem que seja para dizer, não sabemos para onde estamos indo, mas estamos fazendo dessa forma. O líder ele tem que ser esse criador de visão, essa pessoa que vai dar um direcionamento, inclusive nesses momentos de incerteza. Também o líder, que eu entendo, né, como um princípio da liderança coach, é trabalhar muito baseado no propósito, né? Até a gente teve a live do Júlio, que falava sobre propósito. Que nós estamos aqui nessa atividade, né? Qual que é o objetivo maior, o porquê da gente estar aqui no desenvolvimento dessas nossas atividades. Hoje a gente entende que liderar por propósito é um dos fatores super importantes para gerar engajamento, né, com a equipe. Então as pessoas precisam saber por que elas estão ali, para que aquela atividade está sendo realizada, qual é o impacto no cliente, qual é o impacto
no mundo, qual o impacto na minha vida pessoal, para eu estar ali a serviço daquela atividade, colocando todo o meu potencial, toda a minha entrega ali. Então, eu entendo que o líder coach, ele trabalha muito com essa questão do propósito. Também é um líder que acredita no potencial das pessoas, né? Então, ele acredita que as pessoas podem crescer, podem se desenvolver, podem aprender, e ele investe nesse desenvolvimento. Ele investe nesse aprendizado constante. Então, é um líder que tem olhar muito para o potencial, menos para aquilo que não funciona e mais para aquilo que a pessoa tem de bom para oferecer, tem de potencialidades, né? Então, essas são premissas que eu entendo que é um jeito de ser que um líder ele precisa ter para fazer uma boa gestão. Considerando que é um líder que tem que ele utiliza as premissas do coaching no seu estilo de gestão e não que ele estabelece um processo, também é um líder que trabalha muito criando consciência para gerar responsabilidade. Então, é um líder que não economiza em contexto, que não economiza em comunicação, ele utiliza muito, né, a comunicação como forma de estreitamento, de gestão. É um líder que trabalha por trás de todo o processo de coaching. A gente diz que a gente aumentar a autoconfiança do nosso cliente, né, quando a gente fala no processo de coaching. E da mesma forma, o líder coach deve ter essa mesma premissa, né, de incentivar a autoconfiança na sua equipe. Então, como é que a gente incentiva a autoconfiança? Ainda mais nesses cenários que a gente está falando de incerteza. Reconhecendo as contribuições, né, que a nossa equipe vem dando, fazendo um alinhamento muitas vezes individual com cada um dos seus colaboradores. Nesse momento é importante que os líderes tenham momentos individuais para fazer checagens de bem-estar, para ver como que as pessoas estão se sentindo, como que elas estão se organizando nesse novo cenário, como é que elas estão percebendo essa mudança. Então, é um líder que ele investe bastante em criar essa consciência para que as pessoas também estejam bem, para que as pessoas estejam engajadas com os objetivos que esse líder propõe. A gente até tem dito que, nesse momento, mas muitas pessoas estão em home office, né? E os líderes estão tendo que fazer essa gestão remota. A comunicação que já era importante no ambiente físico, né? Agora ela se tornou ainda mais protagonista nessa liderança. Protagonista porque ela que vai fazer essa costura, né? Para criar um engajamento, para criar esse clima de segurança, de confiança que é tão importante quando a gente fala de liderança. Eu gosto de pensar que a liderança coach, ela não é você ter uma posição. Então, não é você ter um cargo de liderança que vai te fazer um líder, né? A gente sabe disso. O que faz a pessoa ser um líder é a atitude que ela tem, né? É a forma como ela conduz, né, a sua própria gestão e que vai fazendo com que as pessoas se inspirem, com que as pessoas queiram estar ali, que faz com que as pessoas vejam nela um exemplo. Eu sempre digo que quando a pessoa é alçada a um cargo sem ter um preparo, um desenvolvimento para isso, a gente brinca, às vezes vai no peito e na raça assumir um cargo de liderança de repente, né? O que precisa fazer direto, né? É desenvolver o ser, né? Pensar, eu tenho um cargo, sim, eu tenho, mas eu preciso ser um líder. E para eu ser um líder, passa muito pelo autodesenvolvimento, pelo autoconhecimento, por eu investir em eu ser uma pessoa melhor e, portanto, serei também um líder melhor ali junto à minha equipe, né? Então, quer dizer que uma pessoa que está sendo promovida, a primeira coisa que ela precisa ter é um autoconhecimento mesmo, né? Quem eu sou eu, né? Quais são os meus pontos fortes? O que eu faço bem, né? Essa autoconsciência para poder perceber os grandes benefícios que uma liderança coach pode ter, né? Sim, autoconhecimento é fundamental e também você conhecer a tua equipe, né? Conhecer quem são as pessoas que eu tenho na minha equipe, quais são as potencialidades de cada um, estreitar a relação com cada um deles, procurar realmente entender a potencialidade de cada um. E daí tem uma outra premissa que um líder coach ele tem que ter sempre em mente. Eu falei da questão de criar contexto para ter mais, para gerar responsabilidade na equipe, né? Eu falei da questão de estimular a autoconfiança, de reconhecer as pessoas que estão ali e olhar muito mais para o potencial do que aquilo que não funciona, mas também você abrir mão de que você, como líder, tem que ter todas as respostas, não necessariamente. Então isso também é uma coisa que um líder novo, às vezes, ele não tem, ele acha que porque ele é líder agora, ele precisa saber tudo, responder e tal.
e não necessariamente. Ele pode ter boas perguntas, né? Ele pode envolver as pessoas, ele pode, importante ele considerar todo o conhecimento que aquela equipe já tem, que às vezes é muito anterior à chegada dele. Então, você saber que você não é o único detentor de saber, e considerar outros saberes, considerar outras perspectivas, ouvir a tua equipe, construir soluções em conjunto, né? Isso são características de um líder coach. Porque assim como um coach, ele não dá a solução, ele não mostra o caminho, não diz o que tem que ser feito, um líder coach também, ele faz construções em conjunto com a sua equipe. Ele não vai, logicamente, deixar a equipe tomar decisões que vão levar a um cenário desfavorável, de perdas, de resultado, não é porque a equipe criou que tem que ser tudo daquele jeito, mas ele vai fazer com que a equipe construa possibilidades por meio da sua influência, por meio das ferramentas que ele pode utilizar, para que tenha daí sim um bom resultado em relação ao que ele está buscando. Então, e nesse cenário que a gente está vivendo, é importante a gente estar agregando cada vez mais as pessoas, até para que o fato dessa distância física não se traduza num distanciamento do que é importante na liderança, de estarem juntos, do engajamento, do senso de equipe, do comprometimento. Nessa hora é que a gente vê aonde estão os líderes, né? Porque a gente viu assim, algumas pessoas que paralisam, e é normal, a gente passar pela síndrome de Sara lá, né, de ter o S de choque, o A de angry, que é raiva, o R de rejeição, o A de aceitação e o H de humildade, de aceitar aquele processo. Então, passar por um processo de mudança é normal, a gente passar por a gente não gostar, a gente rejeitar, a gente ficar com raiva de estar passando por tudo aquilo, isso é normal. Agora, o que diferencia daí nesse momento o líder? Ele não vai parar ali na rejeição e vai ficar, né? Ele tira realmente aprendizado da situação e daí começa a construir uma nova possibilidade, um novo cenário. Então, o que eu vi? Eu vi exatamente nos processos de coaching que a gente está desenvolvendo, as pessoas passarem, até relatarem das suas próprias equipes esse primeiro momento. Puxa, mas isso, né, tipo, o mundo vai acabar, né? No primeiro momento era isso. No segundo, mas será que vai ser isso mesmo? Será que é perigoso mesmo? Será que não é? Tal. Então, aquela rejeição, não sabemos muito bem o que vai acontecer. E daí, numa terceira fase, se a gente ultrapassa esse momento da rejeição, a gente já começa, então, a pensar, mas esse é o cenário que eu tenho e o que eu preciso fazer a partir daqui, né? E daí eu já começo a criar estratégias, eu já começo a pensar possibilidades. Cada empresa, cada líder passa por esse estágio num determinado tempo, num determinado espaço de período, né? Então, tem empresas que rapidamente já agiram com ações super, né, relevantes, interessantes, que surpreenderam a sociedade como um todo. Tem empresas que até agora estão com dificuldade de se adaptar a esse novo cenário. Tem mercados diferentes também, né? Tem alguns mercados que foram totalmente impactados, que o cenário é muito mais crítico. Então, eu acho que nessa hora a gente vê o quanto os valores das empresas aparecem no momento da crise, né? Quais são os valores verdadeiros, o que aquela empresa realmente tem de importante. E também ali eu acho que aparecem os verdadeiros líderes. Líderes não no sentido de que quem não reagiu não seja um líder, mas de passar por todo esse momento de rejeição, de raiva é normal, mas a partir daí e agora? O que nós vamos fazer com tudo isso? Eu acho que essa é a postura do líder coach, que não é uma postura de que sempre vai ficar tudo bem, de achar que não tem desafios, mas é o que eu posso fazer, porque uma das características também do líder coach é um líder que promove uma ação. Assim como no processo de coaching, o nosso processo tem começo, meio, fim e busca-se um resultado, todo o processo de coaching visa um resultado final, da mesma forma o líder coach ele tem esse foco, né, em estabelecer um resultado, em levar as pessoas para uma nova ação, criar novas oportunidades, fazer com que a equipe olhe as coisas por uma nova perspectiva, assim como nós fazemos num processo de coaching também. Eu acho que num momento como esse, o líder ele tem que focar nas pessoas, né? Pensando primeiro nas necessidades e nas demandas das pessoas, da sua equipe. Então, e daí eu entendo que a liderança coach também oferece uma boa orientação, no sentido de que ele pode utilizar
ferramentas do coaching que servem à liderança coach, por exemplo, é ativar muito as questões de escuta ativa, né? Então, ele realmente está conectado, ouvindo as pessoas da sua equipe, entendendo as necessidades que estão rolando, olhando para o cenário, de que forma que isso está impactando. Então, acho que ele tem que priorizar essa escuta. Também priorizar, nesse momento, como eu já havia dito, fazer conversas individuais para entender como que as coisas estão acontecendo, na medida do possível. Claro, tem gente que tem uma equipe muito grande, mas estimular esses contatos individuais para fazer checagem de como que as pessoas estão se sentindo. Abusar da comunicação, né? De informações, compartilhar informações, trabalhar com transparência, né? Olha, o cenário é esse, a gente está indo por esse caminho, estamos buscando isso, porque já está todo mundo com uma super pressão, né? Do que está acontecendo, vou perder o emprego, não vou, vai ter férias agora ou não, suspensão de contrato, tem muitas coisas que os líderes tiveram que lidar nesse momento, então é um estresse extra. Eu acho que quanto mais transparente o líder for nesse momento, quanto mais informação compartilhada tiver, quanto mais as pessoas se sentirem cuidadas, mais parceiras elas serão da empresa também nesse momento de dificuldade e desafio, né? Então, eu penso que nesse cenário, o que está valendo é a transparência, a informação compartilhada, abusar da comunicação, em todo e qualquer momento, dar contexto, dar cenário, conversar com as pessoas, fazer alinhamentos, porque também uma outra coisa que apareceu muito nesse novo cenário é a questão da confiança, né? Porque se até então a gente tinha, assim, a confiança era feita por conta de estar ali, vendo se a pessoa está trabalhando ou não está, chegou ou não chegou, né? Às vezes no ambiente físico podia fazer checagens diárias. Hoje a gente trabalha num cenário de que eu preciso confiar e eu preciso olhar resultados. Eu acho que esse é o grande aprendizado da liderança nesse momento também, né? O quanto é importante a gente ter um clima de confiança, de trabalhar não no microgerenciamento do que a pessoa está fazendo ali no dia a dia, mas trabalhar focado em resultado, o que a pessoa vai entregar, como ela vai fazer. Hoje a gente perdeu totalmente, né? O líder perdeu totalmente o controle. Porque pode estar trabalhando de madrugada, pode estar trabalhando com o filho no colo, e isso é muito legal também, porque é uma mudança de mindset, né? E essa é uma grande mudança de mindset que já estava em curso, né? A gente já via toda uma mudança desse estilo comando e controle, saindo de cena para vir um estilo muito mais colaborativo, onde aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo, estava dando lugar a um ambiente muito mais de cuidado, de colaboração. Mas agora a gente vê que o nosso pensamento categórico, quando a gente tem controle de todas as variáveis, ele cada vez mais, ele serve menos, né? Porque a gente não tem clareza, ele serve menos. A gente não tem clareza. Penso que é um grande desafio hoje, né, dentro das organizações, essa questão do engajamento com essa questão multigeracional, né? Eu entendo que a gente tem que fomentar como cultura organizacional o aprendizado mútuo, né? Enquanto a gente não fizer com que as pessoas mais antigas vejam, aprendam com os mais novos, a mensagem que eles estão trazendo, de que, olha, nesse modelo aí que vocês trabalham, a gente não está a fim de trabalhar, a gente quer equilibrar a vida pessoal, a vida profissional, a gente quer trabalhar por um propósito, não por salário, a gente não quer ficar aqui das 8 às 10 da noite, porque a gente tem mais coisa para fazer. A nova geração, ela quer trabalhar, ela quer se satisfazer no trabalho, ela não quer ficar de segunda a sexta trabalhando e se divertir no sábado. O trabalho também tem que ser uma fonte de realização para eles. E eu acho que isso é um grande aprendizado que a geração mais antiga precisa também absorver, né? E da mesma forma, os mais novos, que muitas vezes vêm com certos imediatismos ou não entendem certos posicionamentos, também a compreensão de que, puxa, essa geração mais antiga, ela foi criada num outro cenário, num outro contexto. Então, nem tudo que é óbvio para você é óbvio para essa nova, óbvio para a nova geração, e vice-versa. Tudo que é óbvio para a nova geração, questões de consciência ambiental, questões de diversidade e preconceito, às vezes as gerações mais antigas elas estão aprendendo ainda sobre isso porque não tiveram, né, essa experiência. Então, assim, não tem uma fórmula. Eu acho que é trabalhar a cultura organizacional. Aí eu diria que o que vale é a cultura organizacional, porque daí é o ambiente externo que vai promover essa interação, essa integração e esse aprendizado conjunto.
E a abertura também individual de cada um, né? De não se apegar ao que você já sabe, ao que você faz, e se abrir para aprender com o que tem por aí, tanto com os mais novos como com os mais antigos. Não sei se eu te respondi, Washington, mas é que essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Quem descobrir... Essa pergunta é a pergunta boa, né? Realmente, às vezes, é um desafio, né? Quando você está numa organização onde esse estilo de gestão mais próxima, que valoriza as pessoas, que promove, que valoriza, né, o ouvir, o fazer junto. Quando você está num ambiente assim, onde essa cultura organizacional é assim, com certeza favorece uma liderança coach. Mas eu também acho que a gente, e daí também é um princípio do coaching, a gente trabalhar naquilo que a gente tem ação, naquilo que a gente tem controle. Então, isso até acho que fica como uma dica, né? Nós, enquanto líderes, temos que fazer aquilo que a gente acredita que seja certo, trabalhar na forma que a gente entende que vai trazer melhores resultados para as pessoas, para os processos, para a organização. E por mais que muitas vezes o ambiente não seja o melhor ambiente mais favorável, muitas vezes a gente pode influenciar esse ambiente até por meio dos nossos exemplos. Porque quando algo dá resultado, quando a gente vê no setor do lado ali que aquele líder está conseguindo resultados diferentes, a equipe gosta de trabalhar lá, as pessoas que estão lá se desenvolvem, então isso acaba influenciando a organização também a olhar aquilo com bons olhos. Então eu penso que por mais que às vezes o ambiente não seja favorável, a gente tem que focar em fazer aquilo que está na nossa mão, né? Tentar promover um bom ambiente, tentar ser um bom líder, de uma forma que a gente colhe os resultados dessa boa liderança, dessa aproximação com a nossa equipe. Mas é um desafio extra, com certeza. Quando o ambiente não é favorável, é uma luta diária ali para o líder, né? E imagina, além de todas essas lutas que a gente já está vivendo agora, que as lideranças estão tendo que tomar várias decisões no mesmo dia, pressão enorme, né? E ainda tem que cuidar das pessoas. Acho que a primeira questão para você ser um líder coach, ou para você ser esse líder que realmente considera os princípios do coach na tua liderança, é você conhecer o conceito, conhecer sobre o que é o coaching, né? A segunda seria investir no teu autoconhecimento, no teu desenvolvimento pessoal, no teu aprendizado, porque um líder coach, ele é muito mais um jeito de ser do que ter um cargo. Então, eu preciso trabalhar o meu ser para ser um bom líder coach. Inclusive, daí os processos de coaching são uma boa forma de trabalhar o ser, né, ser um líder coach, pode se beneficiar desse processo de coaching. Então, eu diria que trabalhar o ser, né, porque daí o ser vai trabalhar a questão de você ser uma pessoa mais empática, de você trabalhar a tua comunicação, de você considerar as diferenças individuais na tua gestão, de você se abrir, menos ego e mais abertura para acolher as opiniões que vêm dos outros, né? Então, tudo isso não é algo que a gente vai aprender de fora para dentro. É algo que a gente vai aprender de dentro para fora. Então, acho que essa é a dica mais importante, né? Que a gente tem que desenvolver de dentro para fora. O líder coach, ele é uma pessoa que tem essas características como um jeito de ser, como uma forma de interagir com os outros, né? E acho que a partir daí consegue os resultados que ele precisa. A gente identifica um líder coach porque quando a gente vê que esse líder é um líder que se preocupa não só com o seu interesse próprio, com o seu desenvolvimento, mas sim ele está fomentando o desenvolvimento dos outros. Então eu falei lá no início da questão de ativar o potencial, de olhar para aquilo que as pessoas têm de melhor. Tem pessoas que trabalharam comigo, que estão aqui, que vão dizer que nem sempre eu fui uma líder coach, né? Não falaram, mas devem estar pensando. Mas é esse líder coach, esse líder que olha o potencial, aquilo que tem de bom, aquilo que a pessoa tem de melhor e potencializa o desenvolvimento dela, né? Aquele líder que reconhece quando a equipe propôs uma solução, não pega para si, né? Aquele líder que envolve as pessoas para irem, sei lá, vai numa reunião, vai nos representando, que dá desafios constantemente para que a pessoa vá aprendendo continuamente. Então, isso também é um indício do líder coach. Ele quer promover as outras pessoas e não só vinculado ao seu interesse próprio.